Amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Em nossa próxima SEB, iremos tratar a lição 12, que tem por tema Quanto amo a tua palavra. O texto base encontra-se em Salmos 119, do 97 ao 109. Este salmo é um salmo de celebração da lei de Deus. Este hino de louvor engrandece e exalta a palavra de Deus. Vários termos são usados para a lei de Deus: palavra, testemunhos, preceitos, decretos, mandamentos e julgamentos. Aqueles que obedecem à lei de Deus são abençoados e protegidos do pecado. A palavra de Deus permanece para sempre, provendo luz e direção ao longo de toda a vida. E como quinta devocional, o tema tratado é honrando a palavra. O nosso texto base encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz: Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amados irmãos, Paulo escreveu 2 Timóteo na prisão, provavelmente pouco antes de sua morte. Ele usa esta epístola para incentivar a perseverança na vida cristã, mesmo em meio a dificuldades e provações. O apóstolo enviou uma mensagem clara de que a vida cristã era possível somente pela força de Cristo. Amados, nós precisamos perseverar em nossa vida cristã. Nós precisamos estar firmes na rocha, fortes, para que possamos prosseguir, porque os dias não têm sido fáceis. Eles não eram na época de Paulo e também não são nos dias de hoje. No Salmo 119, nós vamos aprender e ver que o salmista estava num momento de aflição. No versículo 107, ele diz: Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor. Neste lindo salmo, nós vemos que ele declara o seu amor pela palavra do Senhor, porque ele medita todos os dias nela. Ele sabe quem é o seu Deus, ele sabe como deve agir, como deve seguir, o que deve e o que não deve fazer. Ele declara que o entendimento da palavra o ensina a não tropeçar, a não pecar contra Deus, a não fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Ele reconhece o quanto a palavra de Deus, ela nos deixa sábios, entendidos. Ele entende também e declara que a palavra é lâmpada para seus pés, luz para os seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele vai incentivar a Timóteo em um momento de tribulação. Mas para que eu e você possamos perseverar e seguir firmes como rocha, nós precisamos conhecer os mandamentos de Deus e a sua palavra. Nós precisamos meditar, nós precisamos entender, nós precisamos praticar o que está na palavra de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter entendimento, para que nós não venhamos a desistir nos dias maus, nos dias difíceis. E através desta epístola, falando com Timóteo,
ele vai incentivá-lo a perseverar. E para que isso aconteça, amado, nós precisamos honrar a palavra de Deus. O nosso tema desta quinta devocional é honrando a palavra de Deus. E como eu honro a palavra de Deus? Eu honro a palavra de Deus quando eu a respeito. Eu honro a palavra de Deus quando eu a conheço, quando eu a pratico, quando eu a obedeço. Quando eu entendo, medito e tenho em mim a palavra de Deus, eu caminho no caminho da verdade. Sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E para que eu caminhe na verdade, pratique a verdade, para que eu seja imagem e semelhança de Cristo, eu preciso estar cheio da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que amam a Deus, amam a sua palavra e a obedecem. Amados, que esta palavra seja o nosso alimento. Assim como o nosso corpo precisa de alimento, o nosso espírito também precisa de alimento. E como ele precisa desse alimento, que é a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, somos curados, restaurados, transformados, vivificados, santificados. Através da palavra de Deus, nós nos tornamos pessoas cheias de sabedoria e entendimento. E nos momentos difíceis, de tribulação, ainda que doam, ainda que nos causem medo, nós entendemos que o controle é do Senhor, que nada foge do controle das mãos de Deus. E declaramos através de hinos, de salmos, de louvores, o nosso amor pela palavra, que nos garante que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio, morreu por nós, nos salvou, tem um lugar reservado e guardado para nós. E nos garante que em todos os nossos dias, em todos os nossos momentos, em todas as nossas tribulações, o Senhor está conosco, em todos eles, nos ajudando, nos dando força para suportar todas as adversidades, louvando e exaltando ao nome do Senhor, não reclamando, não blasfemando, não indagando, não contendendo com Deus, mas declarando para Ele o quanto nós o amamos, amamos a sua palavra e vemos e entendemos que nós somos privilegiados de ter em nós o conhecimento dos seus estatutos. A palavra do Senhor deve ser honrada. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe a todos.